E neste quinto bloco do debate online entre candidatos à presidência da República, mais perguntas enviadas pelos internautas. As regras neste bloco são as seguintes. No quinto bloco, os candidatos responderão, cada um, 2 perguntas de internautas. As questões foram selecionadas pela Folha e pelo UOL, dando prioridade a grandes temas de relevância nacional. Cada candidato terá 2 minutos para responder a cada uma das 2 perguntas. A ordem neste quinto bloco, decidida por sorteio, é a seguinte: José Serra, Dilma Rousseff e Marina Silva. E quem começa respondendo é o candidato José Serra, que terá 2 minutos para responder à pergunta enviada pelo internauta Josafá Caldas. Meu nome é Josafá, sou de São Paulo. A minha pergunta vai para o candidato José Serra. São Paulo tem a maior taxa de pedágio do Brasil. E o seu partido, o PSDB, já governa São Paulo há quase 20 anos. A minha pergunta é, se eleito, o senhor adotará a mesma política para o resto do país? Olha, primeiro parece que todo mundo já está dando a eleição do Alckmin de barato, né? Porque, na verdade, são 16 anos, mas fala-se sempre em 20 anos. E, além do mais, prevendo o que acontecerá nos próximos 4 anos. Mas, com relação à questão de pedágios, eu quero dizer o seguinte: São Paulo tem, hoje, as melhores estradas do Brasil, disparadamente. Disparadamente. Das 10 melhores estradas, 10 estão em São Paulo. É onde os acidentes mais diminuíram no Brasil. Pode-se dizer que de 1999 até hoje foram poupadas mais de 11 mil vidas, fosse mantida a taxa de acidentes que havia na época, depois das concessões serem feitas, que foram depois dessa época. A melhora das estradas levou a uma queda importantíssima na mortalidade. Nós vemos em estradas federais, por exemplo, o índice de mortalidade aumentando a cada ano, como aumentou do ano passado para cá, do ano retrasado, enfim, uma situação bastante dramática. A Confederação Nacional dos Transportes, que é uma entidade isenta, cujo presidente, aliás, até apoia a Dilma, ela fez um levantamento que mostra que 75% dos usuários de estradas consideram as de São Paulo ótimas e boas. No caso das estradas federais, é uma proporção inferior a 30%. Portanto, nós temos aí um quadro que não pode ser separado do assunto pedágio de forma nenhuma, tem que ser avaliado no seu conjunto. Obrigado, candidato. Agora é a vez da candidata Dilma Rousseff responder em 2 minutos a pergunta enviada pelo internauta Pedro Marte Dias. Dilma, quando falam que foi o Serra quem criou os genéricos, você diz que não foi porque as coisas no Brasil não acontecem do dia para a noite. Mas quando se trata da estabilidade do país, da melhora do país, você atribui tudo para o governo Lula. Por que você faz isso, já que, de acordo com você mesma, as coisas no Brasil não acontecem do dia para a noite? Você tem toda a razão, não acontece mesmo do dia para a noite. Acho que, sem sombra de dúvida, a estabilidade do real foi uma conquista do governo Fernando Henrique. Em parte. Por quê? Porque nós recebemos o governo com a taxa de inflação em descontrole, com uma dívida externa elevadíssima. Nós devíamos tanto aos credores internacionais e tínhamos feito um empréstimo ao Fundo Monetário. Esse empréstimo ao Fundo Monetário fazia com que eles controlassem todos os nossos investimentos. Sabe por que nós não investíamos em saneamento? Porque eles aceitaram os dispositivos do Fundo Monetário que impediam o investimento em saneamento, em transportes, em ferrovias, rodovias. Além disso, tinham algo como 21 bilhões de reais de reservas. E, além disso, uma parte da nossa dívida
estava indexado ao dólar. E, além disso, tinham feito uma manobra que até hoje eu não entendi, que eles elevaram os impostos, a carga tributária, conseguiram vender 100 bilhões do patrimônio público e ainda passaram a dívida de 30% para 60%. Ora, nós tivemos de ter todo o trabalho de estabilizar o Brasil. Como nós reduzimos a participação da dívida, nós reduzimos de 60%, aqueles 60% que eles tinham levado, para 42%. Nós elevamos as nossas reservas dos 21 para 255 bilhões de dólares. Acabamos com a indexação e hoje emprestamos para o Fundo Monetário e controlamos a inflação em 4,5%. Então, esse momento de estabilidade com crescimento econômico é conquista nossa. O processo pelo qual, o processo pelo qual criaram a estabilidade do real aconteceu, mas nos entregaram um pouquinho quebrado. Candidata, obrigado. Candidata Marina Silva, sua pergunta foi encaminhada pelo internauta Guilherme Canella. Nós gostaríamos de saber dos candidatos e candidatas se eles se comprometem, uma vez eleitos, a terem uma política de acesso à informação pública na qual a regra é o acesso e não o segredo. Eu me comprometo de que tenhamos uma gestão transparente. E, Guilherme, você faz uma pergunta que, em função dos constantes escândalos que acontecem na gestão pública, as pessoas vão ficando cada vez mais desconfiadas que os mecanismos de controle legítimos, já providos pela sociedade, se eles são suficientes para controlar todo o descaso que acontece na gestão pública. Eu tenho dito que é fundamental que se tenha uma atitude de transparência na gestão pública para evitar o desperdício de recursos públicos, o desperdício de recursos humanos e o desperdício da energia do cidadão e da cidadã, que não tem mais como suportar. Uma saúde em que muitas vezes fica horas e horas na fila ou meses para fazer um exame. Uma educação em que 40% das crianças não chegam à 8ª série. Ter uma atitude de transparência, colocando os dados na internet para que a sociedade crie novos aplicativos. Esse é o meu compromisso. Uma gestão transparente ajuda a melhorar a eficiência da gestão, combate a corrupção e faz com que o governante não ache que ele está protegido pela invisibilidade e que, portanto, pode contar com a impunidade. A transparência é fundamental para que se tenha o controle, a participação e o aperfeiçoamento das políticas públicas.